A chuva batia na estrada como balas em metal. Mark Donovan parou quando ele viu a viatura policial com o capô levantado. Luzes de emergência em vermelho fumegando no tempestade. Ele pegou sua caixa de ferramentas e correu. Sob o aguaceiro, encharcando a água através de suas botas de trabalho. O policial virou-se, com a chuva pingando dela. Mark prendeu a respiração. Sarah Collins, a mulher que o deixou em um altar há 10 anos, a mulher que destruiu-o. Ela o encarou de volta, com os olhos amplo com reconhecimento. Entre eles, a chuva caiu com mais força, mas nenhum dos dois se moveu. O passado acabará de invadir o presente. E não havia mais para onde correr. Mark havia aprendido a viver em linhas retas. Acorde às 5h30. Prepare o café da manhã para Emma. Deixe-a na escola às 7h15. Trabalhar até às 5. Buscar ela depois do expediente. Jantar, dever de casa, histórias para dormir. Repita. A rotina o manteve são depois disso. O divórcio há 3 anos, depois de Rebecca saiu alegando que precisava de liberdade. Da vida que construíram juntos. Emma tinha 6 anos na época, estava confusa e chorava o tempo todo. Noite. Mark se tornou ambos os pais durante a noite, e ele usou aquilo responsabilidade como armadura. Construção o trabalho pagava as contas, mas o deixava cansado. De maneiras que o sono não conseguia resolver. Suas mãos estavam calejadas, suas costas doíam por quinta-feira, e a maioria dos fins de semana se confundiam. Colocando a roupa para lavar e as compras em dia. Não namoravam, não saíam juntos. Os caras do trabalho às vezes o provocava por causa disso, mas Mark simplesmente deu de ombros. Sua filha veio primeiro. Todo o resto era ruído. O amor foi algo que aconteceu com outras pessoas agora. Pessoas que não tinham sido destruído por ele 2 vezes. Aquela quinta-feira começou como qualquer outra. Emma havia discutido sobre usar seu vestido de inverno. Casaco mesmo sendo novembro e frio tão intenso que se consegue ver a respiração no ar. Mark negociou da maneira que sempre fazia. Fez isso, deixando-a vencer as pequenas batalhas. Então ela ouvia quando era importante. Ela tinha 9 anos agora, era teimoso e inteligente. Seus cabelos escuros e os olhos penetrantes de Rebecca. Ele a amava tanto que às vezes chegava a doer. O tipo de amor que o moldou entenda por que as pessoas diziam que iriam morrer. Pelos filhos deles. Ele faria sem pensando 2 vezes. A obra atrasou. Porque a betoneira variou e Mark passou 1 hora extra ajudando solucionar o problema, mesmo que ele não estivesse o capataz. Era exatamente assim que ele era. Ajude quando você pode. Mantenha a cabeça baixa. Não reclamar. Quando ele voltou para a estrada, o céu estava pesado e sombrio. A chuva começou como uma garoa, depois transformou-se num aguaceiro que fez os limpadores de para-brisa trabalham em excesso. O trânsito ficou extremamente lento. Mark se virou. Aumente o volume do rádio para abafar a bateria. No telhado. Foi então que ele viu viatura policial no acostamento, capô levantado, luzes de emergência piscando fracamente através do tempestade. O primeiro instinto de Mark foi manter dirigir. Não era problema dele. Ele estava cansado. Molhado, e queria ir para casa. Mas seu caminhão já estava diminuindo a velocidade antes dele. O cérebro voltou à realidade. Velhos hábitos. Seu pai ensinou-o a ajudar as pessoas na estrada. Você nunca sabe quando será a sua vez. Encalhado. Ele parou a uns 6 metros de distância, agarrou o seu caixa de ferramentas pela parte de trás, e correu sob torrentes de chuva. O policial estava curvado sobre o motor, encharcado pela chuva por baixo do uniforme dela. Mark gritou então ele não a assustaria. Ela endireitado e virado, água pingando da aba do seu boné. O mundo parou. Sarah Collins, o nome dela o atingiu como um soco no estômago. Soco no estômago. 10 anos, dissolvidos em 1 segundo.
Ele tinha 28 anos novamente, parado em uma igreja em seu smoking alugado, segurando um buquê de rosas brancas enquanto os convidados sussurraram e checaram seus celulares. Ela nunca apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, apenas. Ela tinha ido embora. Ele descobriu 3 dias depois por meio dela. Irmã que Sarah saiu da cidade. Disse ela precisava se encontrar, que ela não era pronta, que ela sentia muito. Mark tinha depois disso, tudo desmoronou. Levou 2 anos para rastejar para fora do buraco que ela deixou para ele. Mais 1 ano para parar de hesitar a cada. Uma vez ele viu uma mulher de cabelos escuros. Construíram muros tão altos depois disso que ninguém chegamos perto. Então Rebecca apareceu, paciente e constante, e ele pensou talvez ele poderia tentar novamente. Eles se casaram. Tive a Emma, e por um tempo funcionou. Até que não aconteceu mais, até que Rebecca também foi embora. De uma forma diferente. Mas ainda assim parecia como o abandono. Depois disso, Mark deixou de acreditar em para sempre. Agora Sarah estava a 5 metros de distância, com os olhos amplo com o mesmo choque que paralisou ele. Ela parecia mais velha, mas não de uma forma ruim. Muito mais aguçado, mais cansado. O uniforme lhe caía como se ela tivesse sido. Ela o usava há anos. Seu cabelo era preso num coque apertado, a chuva escorrendo pelo rosto dela. Nenhum dos dois disse nada. A tempestade preencheu o silêncio, a água poças em volta de suas botas. As mãos de Mark apertou em volta da alça da caixa de ferramentas. Ele deve ir embora. Vire-se. Volte para dentro. Seu caminhão. Mas suas pernas não se mexiam. Sarah se recuperou primeiro. Sua voz voltou. Lá fora, agitado, quase engolido pela chuva. Ela disse o nome dele como se fosse uma pergunta, como se ela não tinha certeza se ele era real. Mark não tinha responder. Não conseguiu. Sua garganta travou. Ela se levantou. Deu um passo hesitante para frente, uma das mãos ligeiramente levantada como se ela queria entrar em contato, mas achei melhor não. Disso. Ela disse que não conseguia acreditar. Era ele. Mark finalmente encontrou sua voz. Ele perguntou o que havia de errado com o carro, sem brilho. Profissional. Finja que isso foi apenas um estranho. Finja que o passado não existiu. Arranhando o peito dele. Sarah piscou. Então pareceu se lembrar de onde estavam. Ela disse que o motor parou, não ligava mais. Provavelmente o alternador. Mark assentiu com a cabeça e passou por ela em direção ao capuz aberto. Com cuidado para não tocá-la, ele colocou a caixa de ferramentas no chão e inclinou-se para a frente. Mãos se movendo no piloto automático, verifique os terminais da bateria, teste a correia do alternador. Sua mente trabalhava a mil enquanto seu corpo funcionava. Por que ela estava ali? Por quê? Agora. Por que tinha que ser ela? Ele poderia sentir o olhar dela sobre ele. Podia pressentir o peso das palavras que ela não estava dizendo. Ela começou a falar. Disse que tinha voltado para a cidade por 6 meses. Transferido de 2 condados vizinhos, juntaram-se à polícia estadual depois que ela saiu, foi galgando posições. Mark não olhou para ela, apenas manteve a sua postura. Concentre-se no motor. Ela continuou, a voz agora mais baixa, quase perdida sob o chuva. Disse que pensava muito nele, me perguntava como ele estava. O queixo de Mark apertou-o. Ele não queria ouvir isso. Não queria as desculpas dela ou explicações. O alternador estava danificado. Ele disse a ela que a voz dela estava rouca. Disse. Ela precisaria de um dedo do pé. Ele poderia chamar um para ela. Sarah agradeceu-lhe, mas havia algo mais em seu tom de voz. Algo. Isso soou como desespero. Ela perguntou. Se eles pudessem conversar por apenas 1 minuto. Mark finalmente olhou para ela, chuva pingando de seu cabelo em seus olhos.
Ele disse-lhe que não havia nada para conversar sobre. Isso foi há 10 anos. Água sob o ponte. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia era mentira. A ponte ainda estava lá, queimando. Ela também parecia saber disso. Ela disse que entendia, mas depois fez uma. Ela tirou o cartão do bolso e o estendeu. O número dela, caso ele mudasse de ideia. Mark olhou fixamente para o cartão. Não o pegou. Sarah ficou ali parada com a mão estendida. A chuva amoleceu o papel cartão. Então ela deu um passo à frente e o enfiou dentro seu bolso da jaqueta antes que ele pudesse protesto. Ela disse que lhe devia uma explicação de que ela lhe devia mais do que isso. Mark deu um passo para trás e agarrou o seu caixa de ferramentas, e disse-lhe para se manter seca. Ele voltou para sua caminhonete sem olhar. Voltou, entrou e sentou-se lá com o motor funcionando e água jorrando. O para-brisa. Suas mãos tremiam no volante. O cartão no bolso dele parecia que pesava 45 quilogramas. Ele puxou. Ela tirou o olhar do armário e encarou o nome dela impresso. Limpa a garganta em letras pretas bem legíveis. Sarah Collins, detetive da Polícia Estadual. Um número de telefone abaixo. Ele deveria jogá-lo fora. Pela janela. Deixe a chuva levar. Mas seus dedos não soltavam. Ele ficou sentado lá por 5 minutos enquanto o guincho chegou atrás dele. Luz vermelha rodopiando através da tempestade. Então ele colocou o cartão em seu porta-luvas, engatou a marcha, e voltou para a rodovia. Emma estava esperando no after quando ele finalmente chegou lá com 20 minutos de atraso. Ela correu para ele com a mochila dela balançando, reclamando da chuva e perguntando se eles poderiam pedir pizza para o jantar. Mark a pegou no colo mesmo ela sendo ficando grande demais para aquilo. Assegurou firme e disse, claro, eles poderiam pedir pizza, qualquer coisa que ela quisesse. Porque ela era a única coisa que ainda fazia sentido, a única coisa em que ele podia confiar para não desaparecer. Naquela noite, depois que Emma adormeceu, Mark e ele estava sentado à mesa da cozinha com uma cerveja na mão. Não bebi nada e fiquei olhando para o porta-luvas. As chaves estavam sobre o balcão. Ele não abriu. Mas ele não jogou o cartão fora. Também não. Passaram-se 3 dias antes de Mark abrir o porta-luvas novamente. Ele disse a si mesmo que estava procurando o registro do caminhão. Mas seus dedos encontraram o cartão primeiro. O número de Sarah estava estampado na tela, encarando luz fraca no teto. Emma estava em casa de um amigo para brincar no sábado. A data era próxima, e o apartamento parecia silencioso demais. Mark limpou a cozinha 2 vezes. Roupas dobradas que não precisavam ser dobradas, e agora estava sentado em sua caminhonete no estacionamento. Sem ter para onde ir. Ele saiu. Ele ligou para o celular antes que pudesse se conter. O texto era simples. Ele escreveu que isto foi Mark quem pegou o cartão dela, e se ela ainda queria conversar, eles poderiam vamos tomar um café. Nada mais. Ele clicou em enviar antes de duvidar. Poderia pagá-lo, e então imediatamente me arrependi de tudo. O telefone dele vibrou 30 segundos depois. Sarah disse, sim, amanhã à tarde, se for isso. Trabalhou e deu nome a um restaurante no leste lado da cidade. Mark concordou e colocou o telefone e desligou como se pudesse mordê-lo. Ele passei o resto do dia me perguntando que ele tinha acabado de fazer isso e por que não conseguia ir embora. O passado enterrado onde deveria estar. A lanchonete era antiga, daquelas com paredes vermelhas rachadas. Cabines de vinil e uma jukebox que não tinha trabalhou desde os anos 90. Mark chegou em 10 de dezembro. Minutos antes e ocuparam uma mesa no canto dos fundos, longe das janelas. Dele o café esfriou enquanto ele esperava. Sarah entrei exatamente na hora, saindo de uniforme, vestindo jeans e um escuro suéter que a fazia parecer mais com a mulher que ele costumava conhecer. Ela o reconheceu. E caminhou até lá, com movimentos cuidadosos, como ela estava se aproximando de algo frágil. Ela deslizou para o lado oposto do estande e agradeceu-lhe por ter vindo.
Mark ele envolveu as mãos em volta da caneca gelada. E disse que não tinha certeza do porquê de ter feito isso. Sarah olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Ela disse que também não tinha certeza, mas que estava alegre. A garçonete veio e Sarah fez o pedido. Chá. Eles ficaram sentados em um silêncio desconfortável. Até as bebidas chegarem. Então Sarah ela começou a falar. Ela disse que sabia, desculpe. Não era suficiente. Nada que ela pudesse fazer. Ela disse que desfaria o que fez. Mas ela precisava que ele soubesse que não era por causa de ele. Nunca foi por causa dele. Ela contou para ele que estava se afogando naquela época. Todos esperavam que ela se casasse. Estabelecer-se, formar uma família. Os pais dela tinham opiniões sobre tudo, desde as flores do casamento iriam para o lugar onde eles iriam morar. Ela sentiu como se estivesse desaparecendo em a ideia de outra pessoa sobre quem ela deveria ser. Na noite anterior ao casamento, ela teve um ataque de pânico tão forte que pensou ela estava morrendo. Ela dirigiu até o hospital, fiquei sentado no estacionamento até amanheceu, e então simplesmente continuou dirigindo. Ela disse que foi a coisa mais egoísta que alguém poderia fazer. Ela já tinha feito isso, e ela tinha gasto 10 anos tentando se perdoar por isso. Mark escutou sem interromper, com a mandíbula fechada. Tenso, olhos fixos em algum lugar além dela. Ombro. Quando ela terminou, ele perguntou por que ela simplesmente não lhe contou, porque ela em vez de falar com ele, ela fugiu. Os olhos de Sarah lacrimejaram, mas nenhuma lágrima caiu. Ela disse que estava envergonhada. Com medo de que ele a convencesse a falar com ela. Ela sairia dessa situação e acabaria guardando o ressentimento dele. Mais tarde, ela achou que ir embora seria mais gentil do que ficar e fazer os dois miserável. Mark soltou um suspiro que soou como uma risada, mas não era. Ele disse a ela que ela era errado, que não foi mais gentil, que quebrou. As palavras saíram com mais força do que ele pretendia. Ele contou a ela sobre nos meses seguintes, como ele não conseguia comer, não conseguia dormir, como seus amigos pararam ele estava ligando porque dava muito trabalho. Contou-lhe sobre Rebecca, como ele se casou. Ela pensando que ele poderia construir algo estável, algo que não cairia à parte, como isso também não funcionou, como ele agora tinha uma filha, e ela era a única coisa boa que resultou da tentativa siga em frente. Sarah ouviu com as mãos no rosto. Pressionado contra a mesa, absorvendo cada palavra como penitência. Quando ele ao terminar, ela disse que não esperava perdão. Ela só queria que ele soubesse a verdade. Mark terminou seu café até o fim. Embora estivesse frio e amargo. Ele perguntou o que ela queria agora, porque ela se aproximou. Sarah saiu. Encontrou o olhar com ele pela primeira vez. Tempo desde que ela começou a falar. Ela disse ela não sabia que vê-lo novamente limpa a garganta pareceu um sinal ou talvez seja apenas coincidência. Mas de qualquer forma, ela não podia ignorar. Ela disse que ia mudou. Terapia, tempo, vendo que fugir acabou lhe custando caro. Ela não era mais aquela garota assustada. Mark perguntou se aquilo deveria torná-lo melhor. Sarah balançou a cabeça e disse, não, era apenas a verdade. Eles se sentaram lá enquanto a lanchonete se enchia com os público do almoço de domingo. Eventualmente, Mark ele disse que precisava buscar Emma. Sarah perguntou sobre ela. Mark suavizou um pouco o tom quando ele falou sobre sua filha, sobre como ela era inteligente e teimoso e o manteve honesto. Sarah sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro desde eles se sentaram e disseram que ela parecia maravilhoso. Mark se levantou para sair, mas se viu. Ele deu o número dele para Sarah. Ele disse a ela que não posso prometer nada, mas talvez eles poderiam fazer isso de novo. Descubra se não havia mais nada a descobrir. Sarah pegou o número como se fosse algo precioso. Nos próximos dias semanas depois, eles se encontraram mais 3 vezes, sempre na lanchonete, sempre cuidadosamente neutro. Território.
Eles falaram sobre a superfície. No começo, as coisas eram o trabalho dela, o trabalho dele, o cidade, e como ela havia mudado. Mas lentamente, as conversas se aprofundaram. Sarah contou-lhe sobre os casos que mantinham ela acordada à noite, aquelas que envolviam crianças. Mark contou a ela sobre o medo de que veio com a experiência de criar Emma sozinha. A preocupação constante de que ele estivesse estragando tudo. Eles encontraram ritmos na conversa. Espaços onde a antiga mágoa não pressionava. Tão difícil. Mark manteve isso separado de Emma. Ele não contou à filha que ia se encontrar alguém. Não quis explicar quem. Sarah era importante ou porque ela era relevante. De Emma a vida era estável e ele queria mantê-la assim. Daquele jeito. Mas ela percebeu que algo estava errado. Diferente. Perguntou-lhe uma manhã por que ele parecia distraído. Mark disse que o trabalho estava agitado. Emma lançou-lhe um olhar que dizia tudo. Não acreditei muito nele, mas deixei para lá. As crianças sabiam quando você estava mentindo. Mark fez anotação mental para ter mais cuidado. No quinto encontro deles, Sarah mencionou o passado diretamente. Ela perguntou se ele alguma vez pensei no que poderia ter acontecido. Se ela tivesse ficado. Mark disse que costumava ficar, mas não adiantou nada. Ela sentiu com a cabeça. E disse que entendia. Então ela contou ela nunca deixou de amá-lo. Fugir não apagou isso, apenas enterrou-o sob a culpa e o arrependimento. Mark sentiu algo estalar em seu peito. Ele disse a ela que o amor não era suficiente, que ele aprendia isso da maneira mais difícil. Sarah disse. Ela sabia, mas talvez eles pudessem tentar. Construir algo novo, algo que não carregavam o peso do que eles costumavam ser. Mark não respondeu imediatamente. Ele pensei em Emma, na estabilidade, sobre os muros que ele havia construído com tanto cuidado. Ele pensou em como Sarah o fazia sentir. Tanto bem quanto perigoso. Finalmente, ele disse que eles poderiam tentar. Lentamente, sem promessas, sem expectativas. Vamos ver onde isso foi parar. Sarah estendeu a mão por cima da mesa e tocou brevemente a mão dele. O contato, a sensação era eletrizante e aterrorizante. Mark, de limpa garganta, não se afastou. Naquela noite, deitado acordado em seu quarto enquanto Emma dormia no corredor, ele me perguntei se ele estava fazendo o maior erro da sua vida ou finalmente deixar ele mesmo se curaria. Ainda não tinha certeza. As coisas mudaram depois disso. Sarah começou eles ligam em vez de apenas enviar mensagens de texto. Nos encontramos para jantar em vez de apenas tomar um café. Mark disse a Emma que estava saindo com alguém. Mantive a situação vaga e Emma deu de ombros, como se gostasse. Não era nada demais, mas aí ela perguntou se ela teria a oportunidade de conhecer essa pessoa. Mark disse. Talvez eventualmente, se as coisas derem certo. Emma perguntou se ele gostava dela. Mark disse que sim. Eu também pensava assim. Emma disse ok e voltou para o seu lugar. Lição de casa. As crianças eram adaptáveis. Mark esperava que isso fosse suficiente. 2 meses depois, Sarah perguntou se podia conhecer Emma. O instinto de Mark era dizer não, era manter essa parte da vida dele estava protegida. Mas Sarah foi paciente. Ela disse que entendeu que era um grande passo, que ela não insistiria, mas queria fazer parte da sua vida, e isso significava conhecer pessoas que ele amava. Mark concordou em pensar sobre isso. Ele passou uma semana ponderando decisão. Finalmente, ele estabeleceu um encontro casual. Reunião. Sábado à tarde no parque. Sem pressão, sem apresentações formais. Vamos ver como foi. Emma estava curiosa, mas cautelosa quando Mark lhe contou. Ela perguntaram como era Sarah. Mark disse que ela era gentil, ela trabalhava como uma detetive, que ela era importante para ele. Emma processou isso com a seriedade de alguém com mais de 9 anos. Ela perguntou se Sarah ia estar por aí bastante. Mark disse que não sabia.
Mas talvez. Emma disse que imaginava. Tudo bem. Eles dirigiram até o parque em silêncio confortável. As mãos de Mark estavam apertadas no volante. Parecia maior do que deveria. Sarah já estava lá, sentado num banco perto do parque infantil. Ela se levantou ao vê-los e sorriu cuidadosamente, e caminhou até lá. Mark fez as apresentações. Emma apertou a mão de Sarah com um gesto exagerado. Uma gentileza que fez Mark querer rir e chorar ao mesmo tempo. Sarah se agachou até o nível de Emma e a elogiou. A jaqueta dela. Emma agradeceu e disse o pai dela comprou para ela de aniversário. Sarah ele disse que tinha bom gosto. O gelo quebrou ligeiramente. Eles caminharam até os balanços. Juntas. Emma se aquecia mais rápido que Mark esperava. Ela mostrou a Sarah o quão alto ela conseguia se balançar, perguntou sobre ser uma detetive, queria saber se Sarah portava uma arma. Sarah respondeu a tudo. Sinceramente, mas de forma apropriada para a idade. Mark observava a poucos metros de distância, com o coração na boca. Em sua garganta. Esta era sua filha e a mulher que o destruiu, existindo em um mesmo espaço. E de alguma forma não era um desastre. Emma riu de algo que Sarah disse. O som desfez um nó no peito de Mark. Ele não sabia que estava lá. Depois de 1 hora, Emma correu para o escorregador. Sarah veio e ficou ao lado de Mark. Ela disse Emma. Foi maravilhoso. Mark concordou. Sarah perguntou se tudo corresse bem. Mark disse que seria melhor do que ele achou que sim. Sarah pareceu aliviada. Ela disse que não queria estragar tudo, ela sabia o quanto estava em jogo. Mark disse ele a conhecia. Eles observaram Emma jogar e por um instante, pareceu quase normal, como se eles poderiam ser uma família. Os pensamentos assustou Mark mais do que ele gostaria. Admito. As coisas estavam indo bem. Bem demais. Mark deveria ter conhecido o universo. Não deixaria durar. Rebecca ligou para ele. Numa terça-feira à noite, do nada. Ela não o contatava há mais de 1 ano. Exceto pelo cartão de aniversário ocasional para Emma. A voz dela ao telefone soava estranho, apertado. Ela disse que precisava de conversa. Mark perguntou se estava tudo bem. Rebecca disse, não, na verdade não. E poderia eles se encontram. O estômago de Mark deu um nó. Eles concordaram. Marcaram um horário para quinta-feira. Depois que ele deixou Emma na escola. Eles nos encontramos em uma cafeteria no centro da cidade. Rebecca parecia diferente, mais magra, com mais cansaço. Ela cortou o cabelo curto e usava roupas que Mark não reconheceu. Ela pediu um café preto e fui direto para o ponto. Ela disse que cometeu um erro. Indo embora. Que ela estava fazendo terapia e percebeu que estava fugindo de seus problemas em vez de encará-los. Ela queria ser mais envolvido na vida de Emma. Talvez trabalho. Em direção à guarda compartilhada. Mark sentiu o piso inclinado. Ele perguntou se ela estava falando sério. Rebecca disse que nunca tinha estado tão sério em relação a qualquer coisa. Mark disse a ela. Ela não podia simplesmente voltar depois das 3 anos, que Emma havia se adaptado, que ela tinha uma rotina, que ele não ia seguir. Perturbar a vida dela porque Rebecca sentiu-se culpada. Seu queixo apertou. Ela disse que Emma era dela. Filha também. Que ela tinha direitos. Mark disse que os direitos não significavam muito quando você abandonou seu filho. A conversa a partir daí, a situação piorou. Eles discutiram em sussurros ásperos até que outros clientes começou a encarar. Rebecca finalmente se levantou. Ela se levantou e disse que entraria em contato, que ela não ia embora. Deixou Mark sentado ali com café frio e um crescente pânico. Ele contou para Sarah sobre isso. Noite.
Eles estavam no apartamento dele, Emma, adormecida em seu quarto. Sarah ouviu enquanto Mark andava de um lado para o outro na cozinha, tomado pela raiva e pelo medo. Emaranhados. Ela perguntou o que ele ia fazer. Mark disse que não sabia. Rebecca tinha direitos legais, mesmo que ela esteve ausente. Se ela insistisse na guarda, haveria uma batalha judicial. Sarah se levantou e o parou no meio do caminho. Ela lhe disse. Eles acabariam descobrindo que ele não era sozinho nisso. Mark queria acreditar. Mas o medo era mais forte que ela resseguro. Rebecca começou a aparecer na casa de Emma. Escola, no parque, sempre amigáveis, sempre querendo passar tempo com ela, a filha. Emma estava confusa. Ela mal lembrou-se de sua mãe, e agora Rebecca estava em todo lugar. Emma perguntou a Mark por que a mãe estava de volta. Mark tentou explicar de várias maneiras. Até uma criança de 9 anos entenderia. Disse, às vezes as pessoas cometem erros e tentam para consertá-los. Emma perguntou se isso significava a mãe estava hospedada. Mark disse que não. Sei. Emma disse que não queria coisas mudar. Mark prometeu que faria isso. Ele fez tudo o que pôde para mantê-la segura. Sarah manteve-se firme durante todo o processo. Ela não pressionou. Não exigiu nada dele. Atenção quando ele estava estressado. Apenas apareceu. Ajudou com Emma quando Mark ficou sobrecarregado. Ouviu quando ele precisava. Para desabafar. Mark começou a entender o que ela queria dizer sobre ser diferente. A Sarah que ele conhecia 10 anos atrás, teria fugido dessa confusão. Sarah se inclinou para a frente. Isso fez com que ele confiasse nela. Ela mais. Isso também o deixou com mais medo de perdê-la. As apostas continuavam aumentando. Mais alto e ele não sabia como proteger todos de uma vez. O advogado de Rebecca enviou documentos 3 semanas depois. Petição para conjunto custódia. Mark os leu em seu caminhão. Durante o intervalo do almoço, suas mãos tremiam. Ela era sério. Isso estava acontecendo. Ele chamei Sarah e ela veio. Na noite seguinte, depois que Emma foi para a cama, eles se sentaram no sofá e Mark perguntou a ela algo que ele tinha medo de perguntar. Ele disse a ela que a situação ia ficar feia. Que Rebecca usaria tudo contra ele, incluindo ela. Se eles fossem juntos, Rebecca o pintaria como instável, como trazer estranhos por perto Emma. Sarah perguntou se ele estava terminando o relacionamento com ela. Mark disse que não. Ele estava perguntando se ela estava preparada para o que viria a seguir. Sarah olhou para ele por um longo tempo. Então ela disse que não ia a lugar nenhum. Que ela já tinha corrido uma vez e foi a pior decisão da vida dela. Ela não cometeria esse erro novamente. Mark sentiu algo se acalmar dentro dele. Ele disse. Ele estava pensando em pedi-la em casamento. Não. Agora, não no meio dessa confusão, mas eventualmente. Quando as coisas se acalmassem, se ela diria que sim, e Sarah prendeu a respiração. Ela perguntou se ele estava falando sério. Mark disse, ele nunca estivera tão sério, que ele amava-a tanto que queria construir uma viveria com ela se ela o deixasse. Sarah o beijou. Foi a primeira vez. Eles eram muito próximos desde que reconectaram-se. Quando ela se afastou, ela disse que sim. Sempre que ele perguntava, a resposta seria sim. Mark a abraçou e sentiu o futuro solidificar em algo real. Mas o momento não durou muito. O telefone dele tocou. O advogado de Rebecca. Eles queriam agendamento de mediação. Mark respondeu com a mão de Sarah na sua. E concordou com a reunião. Depois que ele desligou, Sarah perguntou o que aconteceu. Mark contou para ela. Então ele disse Rebecca provavelmente usaria os deles relacionamento como munição. Sarah disse, deixe-a tentar. Eles dariam um jeito juntos. A mediação foi agendada para a semana seguinte.
Aniversário de Mark caiu 2 dias antes. Ele não queria comemorar. Não senti que houvesse qualquer coisa para comemorar, mas Emma insistiu. Ao fazer um bolo para ele, e Sarah sugeriu que jantassem. Apenas os três deles. Mark concordou porque ele não conseguiam dizer não a nenhum dos dois. Planejou uma pequena festa em seu apartamento. Nada de luxo, apenas família. A palavra foi uma sensação estranha e certa ao mesmo tempo. A noite começou bem. Emma apresentou orgulhosamente um chocolate torto bolo que ela mesma decorou. Sarah trouxe vinho e um cartão que fez Mark. Ele sentiu um aperto na garganta ao ler aquilo. Eles comeram pizza e rimos das histórias de Emma sobre a escola. Por algumas horas, Mark esquecia-me dos advogados e da mediação e Rebecca. Então alguém bateu na porta. Porta. Mark abriu-a. Rebecca estava parada. Lá estava ele, com um presente embrulhado e um sorriso que não chegou aos olhos dela. Ela disse que ouviu dizer que era aniversário dele, que ela queria dar uma passada. Emma apareceu atrás Mark, confuso. Rebecca perguntou se ela poderia entrar. A mão de Mark apertou em a maçaneta da porta. Sarah se levantou e veio até fique ao lado dele. Os olhos de Rebecca piscaram. Entre eles, o sorriso dela se endureceu. Isto. As coisas estavam prestes a dar muito errado. Mark não afastar-se da porta. Rebecca ficou parada do outro lado comemorando um aniversário presente embrulhado em papel azul, o sorriso dela congelada no lugar. Emma espiou ao redor. Ao lado de Mark, os olhos arregalados em confusão. Sarah permaneceu um passo atrás dele, em silêncio. Mais sólido. O corredor parecia pequeno demais. De repente, o ar ficou denso com alguma coisa prestes a se romper. Mark perguntou a Rebecca o que ela estava fazendo isso aqui. Ela disse que já ela disse a ele que era seu aniversário. Ela queria para comemorar com sua família. A palavra família caiu no lugar errado. Mark sentiu Sarah tensa ao lado dele. Emma olhou entre os adultos, tentando decifrar o que era aconteceu. Mark disse a Rebecca que isso não estava acontecendo. Foi um bom momento, eles tinham planos. O sorriso de Rebecca se tornou mais tenso. Ela disse que podia ver isso, seus olhos se voltando para Sarah. Então ela se agachou ao lado de Emma. Nível e perguntou se ela poderia dar ao papai seu presente. Emma olhou para Mark em busca de algo. Permissão. Ele queria dizer não. Queria fechar a porta e fingir isso não estava acontecendo. Mas Emma estava assistindo. E ele não a colocaria no meio disso. Ele deu um passo para o lado. Rebecca entrou e entregaram a caixa a Mark. Ele a pegou sem abrindo. Ela fez questão de demonstrar admiração. O apartamento, comentando sobre a limpeza. Foi ótimo, que bom. O tom dela sugeria algo. Surpresa, como ela esperava que ele fosse. Vivendo no caos sem ela. Sarah foi para a cozinha, dando espaço. Mas permanecendo por perto. Emma pairou perto do mesa onde estava seu bolo caseiro meio comido. Rebecca perguntou se ela tinha feito. Ela mesma. Emma assentiu. Rebecca disse isso. Parecia delicioso e pediu um pedaço. Mark queria recusar, mas Emma estava já cortando uma fatia, ansioso para por favor. Eles se sentaram à mesa em silêncio tenso. Rebecca comeu o bolo. Devagar, elogiando cada mordida. Ela perguntou a Emma sobre a escola, sobre ela amigos, sobre o que ela gostava de fazer. Emma respondeu em frases curtas, lançando olhares para Mark a cada poucos segundos por resseguro. Sarah estava de pé junto ao balcão, com os braços. Cruzou, observando. Rebecca finalmente reconheceram-na, disseram que não tinham sido devidamente apresentada. Sarah disse seu nome. E que ela era detetive. Rebecca ergueu as sobrancelhas. Ela disse que foi interessante, que deve ser um trabalho exigente. Sarah concordou que poderia ser. Rebecca se virou para Mark e disse que ele ficou feliz por ter encontrado alguém, por ela.
Queria que ele fosse feliz. As palavras pareciam sincero, mas era como vidro. Mark agradeceu-lhe secamente. Rebecca disse ela vinha pensando muito sobre felicidade ultimamente, sobre o que ela queria para Emma, sobre que tipo de ambiente era o melhor para uma criança. Mark cerrou os dentes. Disse a Emma para ir embora. Ela deve escovar os dentes e se preparar para dormir. Emma protestou, dizendo que ainda era cedo. Mark, ao dizer isso, seu tom não deixou espaço para discussão. Emma saiu, preocupada com o elenco. Olha por cima do ombro. Um momento a porta de Emma se fechou, a expressão de Rebecca mudou de posição. O calor se dissipou. Ela disse a Mark que sabia o que ele estava fazendo. Tentando construir uma nova família para substituir ela. Mark disse que não era isso que isso era. Rebecca deu uma risada áspera e amarga. Ela disse trazer um estranho para perto de Emma, alguém com quem ele estava namorando há, sei lá, alguns meses, demonstrou falta de bom senso, que qualquer tribunal veria as coisas dessa maneira. Sarah falou pela primeira vez desde sentando-se. Ela disse a Rebecca que ela foram avaliados e tiveram seus antecedentes verificados. Seu emprego, e não tinha limpa garganta e registro. Rebecca disse que não era esse o apontar. Mark se levantou. Ele disse a Rebecca para ir embora. Que ela não conseguiu entrar no quarto dele. Em casa e ameaçá-lo. Rebecca ficou parada. Também, calma e fria. Ela disse que não estava. Não estou ameaçando ninguém, apenas relatando fatos. Que a mediação seria em 2 dias e ela tinha um argumento sólido, de que Mark era sobrecarregados, mal remunerados e agora distraída por um relacionamento. Aquela Emma estabilidade merecida. Mark disse que Emma tinha estabilidade. Rebecca disse que eles deixariam o tribunal decidiu. Ela caminhou até a porta. Agradeci pelo bolo e fui embora. Sem dizer mais nada. O silêncio depois a partida dela foi devastadora. Mark estava de pé no meio da sala. Mãos tremendo. Sarah se aproximou e ele tocou no braço dele. Ele se afastou. Não. Dela, de tudo. Ele disse. Era exatamente disso que ele tinha medo. Que Rebecca ia usar Sarah contra ele. Sarah disse baixinho que talvez ele devesse ter pensado nisso antes. Mark ergueu a cabeça bruscamente. Ela não estava sendo cruel, mas simplesmente honesto. Ele escolheu prosseguir com esse relacionamento sabendo que estava em jogo. Ambos tinham. Sarah disse. Eles lidariam com as consequências. Juntos. Mark sentou-se pesadamente. Ele disse Sarah, talvez ela devesse dar um passo para trás até após a questão da custódia ter sido resolvida. Dê menos munição para Rebecca. Sarah perguntou se era isso que ele queria. Mark disse que não. Mas ele não sabia o que mais fazer. Sarah puxou uma cadeira e sentou-se. Do outro lado da rua, em frente a ele. Ela disse que estava correndo e esconder-se não funcionou. Ela sabia disso muito bem. Do que qualquer outra pessoa. Eles não conseguiam controlar o que Rebecca disse ou fez, mas eles poderiam controlar como eles respondiam. Eles podiam mostrar ao tribunal que Emma era amada, bem cuidado e prosperando. Que Mark era um bom pai. Aquela Sarah era estável. Presença, não ameaça. Mark queria acredite nela, mas o medo era mais forte. Ele disse, e se não fosse suficiente? E se ele perdeu a Emma? Sarah estendeu a mão por cima da mesa e pegou a mão dele. Ela disse a ele que aquilo não ia acontecer. Que acontecesse, que eles brigassem, que ela estar presente em cada passo. Mark olhou para eles, uniram as mãos e sentiram algo. Estabelecer-se. Não a paz, mas a determinação. Ele disse que a amava. Sarah disse que ela e eles também o amavam. Que eles conseguiriam superar isso. Isso. Eles tiveram que fazer isso. A mediação foi pior do que Mark imaginava. De Rebecca. O advogado era perspicaz e preparado.
Retratou Mark como um pai solteiro, com dificuldades para conciliar trabalho e parentalidade, recentemente envolvido em um relacionamento com uma mulher. Emma mal sabiam. Eles enfatizaram o de Rebecca. Reabilitação, sua terapia, sua autenticidade e desejo de ser mãe novamente. De Mark, o advogado rebateu com o de Rebecca. Abandono, sua ausência de 3 anos, a estabilidade que Emma tinha com Mark. Mas o mediador pareceu demonstrar simpatia por Rebecca. Continuava falando sobre o segundo chances e a importância da maternidade e laços. Mark sentou-se ali, sentindo sua vida desvendar. Sarah não tinha permissão para entrar no quarto, mas esperaram do lado de fora. Quando eles com a hora do almoço, Mark a encontrou no corredor. Ela perguntou como estavam indo. Mark disse que era ruim, que o advogado de Rebecca era que bom, assim ele pode realmente perder. Sarah o abraçou forte e disse que não era nada. Acabou, que ele precisava continuar lutando. Mark a abraçou como se ela fosse a única coisa sólida que restou. Quando eles voltaram, o mediador sugeriu um acordo. Graduado visitas que podem levar à guarda compartilhada. Mark limpa a garganta, queria gritar, mas seu advogado o aconselhou a considerar isso. Que a luta no tribunal poderia levar anos e custou dinheiro que ele não tinha. Mark concordou com visitas supervisionadas, 2 horas todos os sábados. Rebecca teria para provar a consistência antes que eles discutimos qualquer coisa a mais. Não era o que ele queria, mas era melhor do que perder. Emma completamente. Quando ele chegou em casa, à noite, ele disse a Emma que a mãe dela estaria visitando regularmente. Emma perguntou se ela tive que ir morar com a mãe. Mark disse que não. Ela estava hospedada com ele. Emma olhou aliviada. Então ela perguntou se Sarah estava. Eu também vou embora. A pergunta me atingiu em cheio. Marca no peito. Ele se agachou e disse a ela que Sarah não iria a lugar nenhum. Que ele não ia a lugar nenhum, que ela ficou presa com os dois. Emma abraçou ele e o apertou com força. A visita supervisionada começou. Na semana seguinte, Mark levou Emma até um centro familiar onde Rebecca esperou com uma assistente social e estava presente. Emma foi. Relutantemente. Mark observou através de uma janela enquanto estavam sentados em uma sala de jogos. Rebecca está se esforçando demais. Emma desconfortável e silencioso. Após 2 horas, Emma saiu e pediu para ir para casa. Ela ficou assim por semanas. Distante com Rebecca, educada, mas não afetuosa. Rebecca ficou frustrada e reclamou com seu advogado, mas o assistente social. Os relatos destacaram o desconforto de Emma e recomendou-se a continuidade da supervisão. Sarah ela foi paciente durante todo o processo. Comparecia aos jantares, ajudava Emma com ela, perguntou sobre a lição de casa e sobre o dia dela. Ela nunca tentou substituir Rebecca, apenas existia como uma presença constante e gentil. Emma aos poucos, ele foi se afeiçoando a ela e começou a fazer perguntas. Sarah questiona seu trabalho e sua vida. Certa noite, Emma ligou para ela para consertar um brinquedo quebrado. Mark não conseguiu descobrir como. Sarah resolveu em 5 minutos. Emma declarou que estava tranquila. Mark sentiu algo. Não em seu peito. Sua filha Sarah aceitou. Isso importava mais do que ele sabia como dizer. Meses se passaram. As visitas supervisionadas continuaram. Rebecca nunca perdia uma, mas Emma nunca se aquecia. Para cima. O advogado de Mark entrou com um pedido para encerrar o caso. Petição de custódia baseada na falta de vínculo. Rebecca lutou contra isso, mas as evidências eram claras. Emma tinha uma vida com Mark. Um lar estável, amigos, escola, rotina. Rebecca era uma estranha. Tentando forçar a entrada. O juiz a petição foi finalmente indeferida. Rebecca poderia continuar com as visitas supervisionadas. Se ela quisesse, mas não haveria mudanças na custódia. Mark saiu do tribunal sentindo que podia respirar pela primeira vez em meses.
Ele pediu Sara em casamento naquela noite, não por causa da vitória na disputa pela custódia, mas porque ele vinha carregando o anel por semanas, esperando o momento certo. Ele percebeu que não havia um momento perfeito. Eles estavam agora mesmo no apartamento dele. Depois de colocar Emma na cama, Sara estava lavando a louça. Mark chegou por trás dela e disse o nome dela. Ela se virou. Ele ajoelhou-se e pediu-lhe em casamento. Casar com ele. Disse a ela que ela já tinha dito. Sim, uma vez, mas ele precisava fazer isso de forma adequada. As mãos de Sara voaram para ela. Boca. Ela disse sim novamente, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mark deslizou, ela colocou o anel no dedo e ficou de pé. Eles seguraram um ao outro na cozinha enquanto a água correram para a pia atrás deles. Eles casaram-se 6 meses depois. Cerimônia pequena. Apenas família e amigos próximos. Emma era florista e aceitou o emprego sério. Ela usava um vestido branco e pétalas espalhadas com perfeita precisão. Mark observou Sara caminhar até o altar. E pensei na estrada chuvosa. Onde tudo começou, sobre como tudo estava quebrado ele estava, sobre o quão assustado ele estava. Deixou-o entrar novamente. Ela o alcançou e segurou suas mãos. O eficiente falou sobre amor e compromisso e segundo chances. Mark mal ouviu. Ele estava muito focado no rosto de Sara, em Emma, sorrindo da primeira fila, sobre a vida eles lutaram para construir. Seu primeiro ano. O casamento foi uma adaptação. Sara, mudei-me para o apartamento e senti. A casa estava lotada até encontrarem uma pequena mais o deles. Emma ganhou seu próprio quarto e ajudaram a escolher as cores da tinta. Eles se tornaram uma família de maneiras discretas que importava. Café da manhã juntos, dever de casa. Na mesa da cozinha, noites de cinema com pipoca. As visitas de Rebecca diminuíram para uma vez por mês, depois parou completamente. Ela enviou cartões de aniversário, mas fora isso, nada mais. Desapareceu de volta para qualquer vida que fosse ela havia construído. Emma parou de perguntar sobre ela. Mark parou de se preocupar que ela viesse. Sara engravidou 2 anos depois. O casamento. Eles contaram primeiro para Emma. Ela tinha 12 anos nessa época e estava mais interessada nela. Telefone mais do que qualquer outra coisa. Mas quando ela disse que ia ser irmã mais velha, ela ergueu o olhar com genuína empolgação. Perguntaram se era menino ou menina. Ainda não sabia. Emma disse que esperava por uma irmã, alguém para mandar. Mark e Sara riu. Emma as abraçou. Ambos, e Mark se sentiu completo de uma forma que ele nunca pensei que fosse possível. O bebê nasceu. Primavera. Uma menina. Deram-lhe o nome de Clary. Emma era obcecada por sua pequena irmã, segurou-a com cuidado, ajudou com alimentava-a, cantava para ela quando ela chorava. Sara voltou a trabalhar em regime de meio período. Mark reduziu sua carga horária para ajudar em casa. O dinheiro estava mais curto, mas eles se viraram. Eles tinham o que importava, família. Estabilidade, amor que não fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Mark às vezes pensava naquela chuva à noite, sobre o quão perto ele chegou de ao passar de carro pela Sara, que estava com o veículo avariado, sobre como uma escolha mudou tudo. Ele contou a Sara sobre isso uma noite depois as meninas estavam dormindo. Elas estavam na cama. Exausto, mas satisfeito. Ele disse que quase não parou naquela noite. Sara se virou para olhar para ele. Ela disse que sabia disso. Ela viu o caminhão dele diminuir a velocidade, hesitar, que ela pensou que ele manteria indo. Mark perguntou o que ela teria feito se ele tivesse. Sara ficou quieta por um tempo. Momento. Então ela disse que provavelmente faria ela merecia, mas estava grata. Ele não fez isso. Que ele lhe deu uma chance, ela não ganhava, mas tentava todos os dias ser digno de. Mark beijou a testa dela, disse a ela que ela merecia 1000 inúmeras vezes.
Que ela o salvou tantas vezes enquanto ele a salvava. Sarah disse que eles a salvaram. Um com o outro. Era assim que funcionava. Quando duas pessoas quebradas decidiram parar correr e construir algo real, Mark e concordaram. Ficaram ali deitados na escuridão. Ouvindo a casa se acomodar ao redor eles e souberam que finalmente estavam em casa. Não porque o passado não tenha doído, mas porque eles escolheram se curar juntos. E isso fez toda a diferença.